que foi divulgado ontem pelo Ministério da Defesa. Agora a pasta está dizendo que o relatório não exclui a possibilidade de fraude e solicitou ao TSE, inclusive, a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte da urna. Muniz. Muito obrigado pelas suas informações, Felipe Igreja, ao vivo de Brasília. Agora são 11h36. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h36, bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o CBN Esportes desta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Vamos juntos até o meio-dia, analisando o que vem acontecendo nessa reta final de ano para o esporte brasileiro e próximo já a Copa do Mundo no Catar, que começa no dia 20. Ontem, jogos pelo Campeonato Brasileiro que chamaram muito a atenção pelos resultados, e o São Paulo ainda vendo viva a esperança de chegar à próxima Libertadores. Informações dos clubes da capital, Vinícius Moura. O Palmeiras se despediu do Allianz Parque na temporada com uma vitória de virada e com a taça de campeão brasileiro. O jogo da entrega do título e das medalhas foi disputado contra o América, que luta por uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Martim Benítez colocou o Coelho na frente ao converter uma cobrança de falta. O Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo com Gustavo Scarpa de pênalti. O campeão brasileiro virou aos 35 minutos do segundo tempo em cruzamento de Gabriel Menino e desvio do zagueiro Murilo de cabeça. Final: Palmeiras 2, América 1. A partida também marcou a despedida do meia Gustavo Scarpa do Allianz Parque. O meia irá atuar no Nottingham Forest, da Inglaterra, a partir de janeiro. O técnico palmeirense Abel Ferreira destacou a relação da torcida com o Gustavo Scarpa, principal assistente do Campeonato Brasileiro, com 16 passes para gol. E quando começaram aqui a responder, ele fica, não fica, eu acho que foi extremamente bem tratado por mim, por ele e pela diretoria, ao ponto de ele estar em final de contrato e sair com este reconhecimento. Um jogador que chegou aqui que passou muito mal. Lembro-me de chegar aqui e estava encostado. O Corinthians ficou no empate com o Coritiba por 2-2 no Couto Pereira, em uma partida na qual o Alvinegro ficou com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. O Coxa saiu na frente aos 9 minutos do primeiro tempo, em jogada individual de Aleph Manga. O Corinthians empatou aos 29, em cruzamento de Yuri Alberto e toque de Duqueiroz de cabeça. Aos 36, Aleph Manga voltou a marcar para o Coxa, dessa vez de pênalti. A falta foi marcada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique com o auxílio do árbitro de vídeo. Por reclamação, o lateral direito corintiano Bruno Mendes e o técnico Vitor Pereira foram expulsos. Na etapa final, o alvinegro chegou ao empate mesmo com um jogador a menos. Yuri Alberto finalizou de primeira, após ser colocado frente a frente com o goleiro adversário em assistência de Roger Guedes. Com o empate, o Corinthians não tem mais chances de ser vice-campeão brasileiro. O Santos enfrenta o Botafogo hoje no Newton Santos, a partir das 8 da noite. O Peixe contará com o retorno do zagueiro Maicon e do meia Gabriel Carabarral. O São Paulo irá manter o volante Patrick no elenco, mesmo após a discussão do jogador com o técnico Rogério Ceni. O episódio aconteceu no sábado, no intervalo do jogo contra o Fluminense, depois de Ceni tirar Patrick ao fim do primeiro tempo da partida no Maracanã. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, Rafa Pio. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. E mais um pós-festa, né, de Palmeiras, né? Pra variar. Não cansa de fazer festa. E aplausos de pé para Gustavo Scarpa. Como disse Abel Ferreira, ele estava encostado quando o treinador chegou e hoje, sem dúvida nenhuma, um dos principais
jogadores desse elenco. Que o moleque, no melhor sentido da palavra, né? Que moleque, gente boa, bom de bola, diferenciado intelectualmente, com entrevistas sensacionais. A gente se orgulha em tê-lo aqui na nossa região, né? Natural de Hortolândia, não cansa de falar isso, não cansa de gritar aos 4 cantos do mundo que ele é nascido na cidade de Hortolândia. E é diferenciado. Toda entrevista do Gustavo Scarpa é um aprendizado, a maneira como ele fala. Eu estava acompanhando os programas hoje pela manhã. Cara, ele deu uma definição sobre o futuro dele, ou uma eventual volta ao Palmeiras. Perguntou assim para ele se era um ponto final, assim, um desfecho, né, da história, vencendo, marcando gol, conquistando o troféu do Campeonato Brasileiro. O repórter perguntou para ele se nada melhor como dar um ponto final nessa história da maneira que foi. Ele falou assim, seria uma reticência. Eu falei, olha só, cara, pronto. Sensacional. É uma resposta curta que mostra tudo. É um garoto, um rapaz, um homem sensacional e parabéns por essa trajetória ao Palmeiras e muito boa sorte neste desafio que ele vai ter na Premier League, no Nottingham Forest. São Paulo continua vivo na briga pela pré-Libertadores. O problema, Carlão, é que ele depende dele mesmo. Boa. Essa que é a e com toda esta turbulência, né, nos bastidores do Morumbi. E enfrenta o Goiás fora de casa na última rodada, o que não é nada agradável, embora o Goiás esteja com a sua situação definida em termos de rebaixamento, até em termos de Copa Sul-Americana também, mas vai jogar fora de casa e tem esse problema, depender dele mesmo em meio a este turbilhão que é o ambiente tricolor. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o Hora do Vôlei. Cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem Patriani na Norte Sul em Campinas. Visite o decorado. E foram divulgados os preços dos ingressos para o Mundial de Clubes que acontece em Betim entre os dias 7 e 11 de dezembro. Os valores bem parecidos com o do futebol. Na fase preliminar, ou na primeira fase, melhor dizendo, lembrando que o Vôlei Renata está no campeonato, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Nas semifinais, 40 inteira, 20 a meia. Detalhe, você pode acompanhar as duas semifinais. E no dia da decisão, que ainda vai ter a disputa pelo bronze, R$50 a inteira, R$25 a meia entrada no campeonato, que fique claro, mundial de vôlei masculino. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Onze h 46 de volta agora para falar da Ponte Preta, que tem, talvez aí, na figura do Arthur, um dos grandes desafios dessa entre-safra, porque a manutenção do jogador, acho que seria positivo demais para a Macaca, né, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião. É isso aí, Pio. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição. E as laterais da Ponte, não diria apenas no caso do Arthur, mas é um setor ali que a Ponte pode sofrer algumas modificações pensando na temporada de 2023. Começando pelo lado direito, e depois eu vou entrar no assunto Arthur. No lado direito, a Ponte teve no último ano o Igor Formiga, ela teve o Bernardo, e ela teve também o Igor Formiga, Bernardo e o Norberto. E o Norberto, isso. Isso, o Norberto. O Norberto foi o primeiro a se despedir do clube, não ficou, inclusive foi uma passagem até decepcionante do jogador, apenas 26 jogos e 2 assistências, né? Se esperava um pouco mais do Norberto, que até chegou na Ponte Preta com aquele status de serei o substituto do Apodi, mas não foi bem assim, até porque ele teve ali muito problema para se manter saudável e perdeu um bom tempo ali de jogos. Norberto se foi. O Bernardo tem uma situação indefinida, ele pertence à Ferroviária, a Ferroviária tem a pretensão de utilizá-lo no Campeonato Paulista, o Igor Formiga está nos planos. Então, dos 3 na direita, apenas o Igor Formiga tem chances de ficar. No outro lado, o Arthur é um jogador que tem contrato, mas está valorizado, recebeu algumas possibilidades de mudança de clube, né? Então o Arthur ele precisa sentar com os empresários para analisar qual que é o melhor cenário, pensando na Ponte Preta, também pensando na carreira dele. Inclusive, em uma entrevista no microfone da CBN, né, quando ele é questionado pelo Adriano Almeida sobre o futuro, ele fala, vamos sentar, vamos ver, tem algumas coisas aí a serem analisadas, e existe até uma preocupação do staff do Arthur em relação à saúde financeira da Ponte, se a Ponte continuará seguindo de maneira rígida aí o pagamento dos salários. Então isso é um motivo de preocupação aí dos empresários do Arthur. O Jean Carlos deve ficar. 2 laterais que devem chegar no Majestoso, Hereda e também Júnior Tavares. Os 2 que foram fundamentais na campanha de recuperação do Náutico em 2020, foram campeões pernambucano em 2021 com o Hélio dos Anjos e estão deixando o Timbu, certamente estarão na lista de jogadores da Ponte Preta em 2023, tanto o Júnior Tavares, lateral esquerdo, como também o Hereda, lateral direito, viu, Peu? Ô Carlão, essa busca por reforços nas laterais, a saída do Norberto ainda, a questão do Arthur, mostra que talvez as laterais da Ponte tenham sido aí o setor, eu não diria problemático, mas com mais mudanças em 2022? Olha, Pio, a partir do momento em que o Formiga se consolida como o lateral direito, mesmo com alguns problemas técnicos, algumas limitações, porém ele se encaixou nesse esquema do Hélio dos Anjos, podemos dizer que consertou a lateral direita. Agora, com relação a substituto, ele não tinha, né? O Norberto, a Ponte pouco pôde contar com ele em virtude das lesões, embora seja um bom jogador. Poderia ter colaborado mais. O Bernardo não foi bem, né? O Bernardo não foi bem. Do outro lado, o Arthur, quando ele se encaixou, virou uma referência dentro desse grupo, não só pela experiência, mas a maneira como incorporou, chegou a atuar até como um zagueiro pelo lado esquerdo, foi um coringa, um cara importante pro esquema do Hélio dos Anjos, importantíssimo também nesta campanha de recuperação da Ponte. Começou a temporada com o Jean Carlos, Jeanzinho, apesar do potencial, apesar da gente enxergar algo importante para o futuro do Jean, mas ainda não desabrochou, né? Um pouco tímido. Aliás, dos meninos da Ponte Preta, e eu coloco até o Alisson nessa seara aí, o Jean foi o que acabou decepcionando, embora tenha tido alguns lampejos, né? Aquele derby no 0-0 foi um desafio importante, um jogo complicado. A Ponte ainda estava no processo de formação, pegou um Guarani até mais fortalecido e o Jean se deu bem.
mas não teve mais sequência, não conseguiu repetir o desempenho desta partida, que é tão importante para o torcedor pontepretano. A gente sabe o peso de um derby e foi fora de casa. Então ela tem problemas, e o Hereda e o Júnior Tavares são jogadores de confiança do Hélio dos Anjos, os dois jogadores que fizeram parte da boa campanha do Náutico, principalmente na largada da Série B. Então, por esse histórico, por esse retrospecto, eu acho que são bons valores aí para defender a Ponte em 2023. Agora, para fechar, se está trazendo o Júnior Tavares, eu acho que a permanência do Arthur é mais complicado, até porque o Jean não vai sair. Ô, Julião, só para terminar a Ponte, algo que estava precisando e muito, tá acontecendo lá no Moisés Lucarelli, que é a reforma do gramado, né? Porque, nossa... Exatamente, Pio. A Ponte Preta anunciou, né, o início da reforma do gramado já com a previsão de 2023, a troca do gramado e tudo mais, até porque essa manutenção é necessária, pensando também que 2023, o calendário, a Ponte vai ter um período de preparação maior para 2023, mas quando a bola começar a rolar, Pio, o calendário estará apertado também, porque Série A2, Copa do Brasil, depois já o início da Série B, a tendência é de uma média de 8 a 10 jogos por mês nos estádios, então o gramado vai ter que suportar bastante para aguentar essa maratona de jogos também da equipe em 2023, né? Tem um amigo que fica ali quase atrás do gol do portão de entrada ali, ele vai todo jogo lá no último degrau lá em cima, ele senta lá, de lá ele tava vendo que o gramado do outro lado não tinha condições de jogo. Rápido intervalo, a gente já fala do Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h54, Júlio Nascimento. O Cruzeiro não vai ficar com o Bidu para a próxima temporada. Teria que pagar aí 6 milhões de reais, né, para seguir com o jogador. Mas acho difícil também ele voltar pro Guarani, né, Julião? Difícil, Pio, difícil. O destino, pelo que eu apurei do Bidu, deve ser na capital paulista. O Bidu volta ao Guarani, ele tem contrato até 2024, né? Quando ele tinha contrato até 2023. Ao ser emprestado pelo Cruzeiro, o Guarani estendeu o vínculo dele até por saber dessa possível valorização que o jogador teria nessa passagem pelo Cruzeiro. O Paulo Pezzolano mexeu bastante na lateral, né? Mas o Bidu teve um bom número de jogos nessa temporada. Ele bateu 39 jogos, 3 gols, 3 assistências. Foi um jogador que foi bastante utilizado e ele teve essa valorização sim. E por ser muito novo, é um atleta que chama a atenção de outros clubes. O Cruzeiro tentou pagar menos. A multa rescisória do Bidu é de 10 milhões para o Guarani. A cláusula para o Cruzeiro era de 6 milhões e 200 mil. Então tinha aí um desconto de 3 milhões e 800 mil reais. O Cruzeiro queria diminuir lá para casa dos 4 e 5 milhões. O Guarani bateu o pé, não aceitou. E a tendência é que o Corinthians faça uma proposta pelo Bidu, uma proposta de empréstimo de uma temporada com cláusula fixada também no valor para compra.
O Corinthians, neste momento, é o time que apresenta interesse no Bidu. Está estudando qual seria uma forma de apresentar essa proposta, porque o Corinthians não deve renovar o contrato de empréstimo do Bruno Melo. O Fábio Santos está mais experiente, mais velho, então exige sempre um cuidado maior, um planejamento maior, e o futuro do Lucas Piton, que também atrai interesse de times do exterior, é indefinido. Então o Corinthians está em busca de um lateral, principalmente um lateral mais jovem, para trabalhar, ter ali uma mentoria com o Fábio Santos, e o nome do Bidu agrada aos dirigentes lá do Parque São Jorge, viu, Pio? Muito interessante, Carlão, porque se a gente for analisar o Corinthians, né, propriamente dito, o Piton, principalmente depois, e aí não é culpa do Piton, tá? A torcida do Corinthians já perseguiu um pouquinho o Piton. E aí não é culpa dele, e sim do Vitor Pereira. No lance da escalação do Piton na final da Libertadores, que ele traz o Fábio Santos pra trás, enfim, aquela mágica que o Vitor tentou fazer, a rapaziada começou a pegar no pé mais ainda. Pro Corinthians, a saída do Piton pro time do exterior seria maravilhoso. E o Bidu tem espaço. Olhando por esta situação, tem espaço sim, até porque tecnicamente o Bidu é mais jogador e com uma característica diferente. O Piton tem as suas limitações na parte ofensiva, né? Ele tem a sua eficiência na bola parada, coisa que o Bidu também tem. E ofensivamente o Bidu dispensa qualquer apresentação. Porém, o Bidu tem as suas limitações defensivas. Mas isso é algo plenamente corrigível, ainda mais se tratando de um Corinthians, de um clube grande. Se o Vitor Pereira permanecer, eu acho que até melhor, porque vai ser um aprendizado para o Bidu. A gente fala, claro, hipoteticamente, né, se ele for para o Corinthians. Mas tem espaço sim. Tem espaço o Bidu com a camisa do Corinthians. Seria legal, né, se o Guarani pudesse aproveitá-lo, mas eu não sei se a cabeça ficou caro, não sei se o jogador iria se motivar, né, saindo de um Cruzeiro e voltar para o Guarani, mas é um bom valor e é um jogador que tem mercado, né, tanto é que a gente fala de Corinthians pro Bidu, não é qualquer equipe não, tá indo para um mercado top, um clube entre os melhores do país. Ô Julião, hoje quinta-feira, dia 10, tá mantido o número de 4 só do CSA por enquanto, né? Não aumentou não, né? Aumentou. Aumentou e contando, né, Pio? Nossa senhora. São 5 jogadores do CSA neste momento. Por posição, o lateral Lucas Marques, o zagueiro Lucão, o volante Giovani, o meia Gabriel e o atacante Lucas Barcelos. O Guarani tem 7 jogadores no radar, Pio, e 6 já trabalharam com o Mozart. Esses 5 que eu citei e também o Lima, volante da Chape. Guarani não vira SAF, vira CSA, Carlão. Essa é boa, né? Essa eu gostei. Vamos ver como que existe um bom entendimento, né, um bom entrosamento do Mozart com o Rodrigo Pastana, que também tem a ver com essas contratações. É aquela coisa, a gente é repetitivo, mas não custa lembrar, não custa repetir. Tomar cuidado com o chave para treinador. O Mozart está confirmado segunda-feira no nosso podcast? Então a gente vai tentar alfinetar o Mozart. Júlio Nascimento, até a tarde. Julião. Valeu, Pio, até mais tarde. Essa não foi nível nosso amigo lá, não. Não, foi boa, criativa. A gente volta às 4, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos.